Hi everyone, welcome again, bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. E agora sim, vamos dar início à nossa aula 23.2 de Review and Exercise, então não vamos perder tempo para a tela. Olha aí, aula 23.2 com a teacher Patrícia Restier. It's a pleasure, it's always a pleasure, é sempre um prazer. E o nosso tema foi o quê? Nós vimos aí sobre esse tema, porque nós falamos sobre partes do corpo e também situações de quando a gente não se sente bem, alguns tipos de dores que nosso corpo, que acontece no nosso corpo. Então nós temos aqui o título de How do you feel today? Como você se sente hoje? How do you feel today? Então você usa essa estrutura para fazer esse tipo de pergunta, com a intenção de querer saber como é que está uma pessoa no sentido de esse feel today, nesse contexto da nossa aula, foi o contexto de dores no corpo. Então vimos aí parts of the body, partes do corpo, e vimos a palavra head, que significa cabeça, neck, que significa pescoço, shoulder, que significa ombro, back, que significa costas. A teacher tá ruim aqui pra... Tô me tremendo todinha, gente, aqui. Tô com mal de Parkinson, socorro. Stomach, que nós vimos que é a nossa parte da barriga. Ai, vou fazer de novo aqui, que tá muito estranho. Parte da barriga. Ou então estômago. Nós temos também a nossa leg, que é a nossa perna. Foot, que é o nosso pé, no plural, ou no singular, tá? Porque no plural ele fica feet. Eu falei pra vocês aquela questão lá de quando existem aqueles substantivos irregulares no inglês, e a palavra tooth, que nós vimos também, que é o nosso dente, também no singular, beleza? Também vimos sobre health problems, problemas de saúde. Aí nós temos aí as expressões, quando nós falamos que a gente tem algum tipo de dor, nós falamos I have, e nesse caso é eu tenho. Se você for falar da terceira pessoa, você vai ter que usar o verbo agora have no sentido de has, porque ele vai dar essa alteradinha na terceira pessoa. Então, have e has é a mesma coisa. I have a headache, como está aqui no exemplo, aí eu tenho uma dor de cabeça. I have a headache. My foot hurts. É uma forma de falar também que algo dói em você, usando a palavra hurt. Que aqui, como eu estou falando apenas de um elemento do foot, então o meu verbo hurt, ele fica com S no final, hurts. Mas lá na nossa aula a gente viu um exemplo com ele no plural, certo? Então fica hurt sem o S no final. Aquela questão da conjugação do simple present que a gente já vem trabalhando em algumas aulas. Temos aqui o exemplo de she has the flu. She has the flu para dizer o quê? Que ela tem uma gripe. Flu, lembra da palavra flu? Gripe. He has a backache, ele tem uma dor nas costas. Então, temos essas formas de falar sobre dores, tá? Usando a palavra ache no final de algumas palavras da parte do nosso corpo, a palavra hurts também, para dizer que dói. Também temos o nosso should. Aí o should, vocês lembram? Que foi o objeto da nossa aula, que fala sobre o quê? Advice, dá um conselho. Então, para fazer uma pergunta sobre o que você deve fazer, você tem as estruturas aí, what should I do? O que eu devo fazer? What should she do? Quando você está falando, quer saber sobre uma outra pessoa, o que ela deve fazer, ou ele, que é she, então, what should she do? O que ela deve fazer. E temos uma mais abrangente, né? Onde você pergunta assim, what do you think I should do? Ou seja, o que você acha que eu devo fazer? Então, você ainda tem a estrutura do que você acha, que é o what do you think, antes de você usar a estrutura com should. Certo? Ok? Chegou o momento da nossa... Presta atenção. Chegou o momento da nossa atividade de sala. Vocês vão ter aí um texto... São dois textos, uma conversation, um texto bem pequenininho, vocês vão dar conta, tenho certeza. Vejo vocês right away. Now it's time to correct the exercise. Hora de corrigir os exercícios. Let's go para a tela. Olha aí nossa atividade de sala e é hora de tirar as nossas questions, as nossas dúvidas. Certo? Vocês viram esse pequeno texto sobre esse rapazinho aí, aliás, sobre a Nina. Leia o texto sobre Nina e responda as questões propostas, tá? Na verdade é sobre o Nino, gente. Aqui tá Nina, mas é Nino. Coitado do Nino. Chamei ele de Nina.
Nino, certo? Olha aí, o texto number one, bem de leve. E aí, antes de a gente ler o texto, vocês já leram, já responderam, claro, mas vamos lá. A questão pede o seguinte: como o Nino se sente hoje? Gostaria de saber. Temos lá A, muito bem, ou B, muito doente. Temos duas opções, beleza? Aí eu leio o texto, lá no início eu já consigo ver que a minha resposta pode ser uma. Porque ele diz assim, ó, Today I feel very sick. Eu aprendi que a palavra sick é doente. E aí ele ainda coloca o very aqui do lado para intensificar esse substantivo, para dizer que ele está muito doente. Today I feel. Hoje eu me sinto. I feel. Eu me sinto very sick, muito doente. Obviamente a minha resposta pode ser a letra B, muito doente. E aí vamos entender o que ele tem. Claro, porque que na questão número 2 a gente vai querer saber sobre esse texto. Então, assinale a alternativa correta. Vamos ver as alternativas e depois voltamos para o texto. Olha aí, letra A. Após tomar os medicamentos receitados pelo médico, Nino já se sente melhor? Será que é essa? Letra B. Nino acha que não precisa ir ao médico. Letra C. Nino amanheceu melhor hoje, já pode ir para a escola. Ou Nino está se sentindo muito mal, por isso não irá para a escola. Ou a última. Nino se sente febril, com dor de cabeça e de garganta. Então, a gente tem que ler mais um pouco o texto, já que ele é pequeno, aproveitar essa oportunidade, que nem sempre acontece de um texto pequeno aqui. Então, vamos lá. Today I feel very sick. A gente já sabe o que significa isso. I think I have a cold. Olha aí uma expressão que vocês aprenderam na nossa aula. Eu acho que eu tenho o quê? A cold. A cold não é tão ruim quanto flu, the flu. Cold é um resfriado. Então, ele tá com resfriado. Ele acha, né? I have a headache. Então, ele começa a falar dos sintomas. Ele tem o quê? Uma headache, que é uma dor de cabeça, and a sore throat. A sore throat, que vocês viram que é a garganta, né? O problema de garganta inflamada. I have an earache and a cough. Ou seja, ele tá com mais dores. Dor aonde? No ear, na orelha, ou no ouvido. E cough, com muita tosse. I feel, eu me sinto terrible. Ele se sente terrível, gente. Então, realmente muito sick. I can't go to school. Aí ele complain, ele reclama lá. Eu não posso ir para a escola. Olha aí o golpe, né? Será que ele está doente mesmo? Não, ele está assim. I can't go to school. I have an appointment with the doctor today. Eu tenho o quê? Um appointment. O que é um appointment? É aquela questão de você marcar o que é uma consulta. Então, eu tenho um compromisso com o quê? Com o doutor, com o médico hoje. Então, em inglês a gente chama médico de doctor, vocês já sabem disso. At 2, ou seja, às 2 horas, and I hope I feel better tomorrow. E aí ele pensa o quê? Que vai se sentir melhor amanhã, porque ele espera isso. I hope, quando ele fala I hope, ele tem esperança. I hope I feel better tomorrow. E aí, de acordo com a leitura do texto, vocês também já tinham feito isso, claro que Nino está se sentindo muito mal, por isso não irá para a escola. Ele não irá para a escola, olha aqui, ó. Ele diz aqui, ó, I can't go to school. Ele não vai para a escola também porque ele tem um appointment, que é uma consulta com o doctor dele hoje, certo? Muito bem, foi super fácil. Text number 2, agora esse aqui é tipo uma conversation entre o Dr. Smith, que pode ser um homem ou uma mulher, a gente não sabe. Smith é um last name, é um sobrenome. E a paciente Sasha, certo? Vamos só entender aqui na questão 3 o que ele quer antes que a gente vá lá para o texto. Sasha descreve para o médico o que está sentindo. A gente vai assinalar aqui a única alternativa, gente, só uma, tá? Uma alternativa que não corresponde a um sintoma descrito por ela. Então, ela vai descrever aqui, basicamente, 4 symptoms, né? 4 sintomas. Apenas just one of them, só uma dessas não estará aqui nesse texto. Então, vamos lá? Olha aí, eu vejo aqui primeiro aqui, que na number 1 parece que eu tenho uma headache, uma dor de cabeça. Na number 2, it seems to me, parece pra mim que é o quê? Que é uma sore throat, que é uma dor de garganta. Na number 3, look at the picture, olha pra imagem, parece o quê? Que ela tá com uma cough, com uma tosse. Number 4, look at the girl, olha a garota e o termômetro, it seems to me, parece pra mim que ela está com o quê? Que ela está com uma fever, uma febre. The last one, na última, nós temos aí o que? Uma pessoa que aparentemente está com uma dor na barriga, stomach ache. Alright? Então, vamos ver essas palavras que eu acabei de falar, todas têm que aparecer ali, menos uma. Então, Dr. Smith fala, hello, Sasha.
How are you feeling today? How are you feeling today? Agora mudou, o feeling tem um NG no final, porque ele pergunta como você está se sentindo. Não é sentir mais, não é eu sinto, é se sentindo hoje. Aí a Sasha fala, I don't feel well. Eu não me sinto bem. I don't feel well. E o Dr. Smith responde, what's wrong? Que ele também poderia falar, what's the matter? Que a gente aprendeu na nossa aula. O que tem de errado? Aí ele diz, can you tell me how you feel? Can you tell me how you feel? Então, você pode me dizer how you feel, como você se sente? Aí a Sasha responde, well, bem. Não que ela se sente bem, ela está só falando, começando a frase, usando well. Bem, I have a terrible headache. Eu tenho uma terrível dor de cabeça. E o Dr. Smith responde, anything else? Alguma coisa mais? Does your throat hurt? Does your throat hurt? Ou seja, sua garganta dói, hurt, aquela palavra que significa dor também. E ela diz, yes, it hurts a little. Ela diz, machuca um pouco. E hurts, com S no final, porque eu estou usando it na frente dele. A little, um pouquinho. I have a cough too. Eu estou com tosse também. I have, eu tenho uma tosse. Aí nessa hora eu prefiro traduzir eu tenho uma tosse ou eu estou com uma tosse. Não tem problema, a gente vai adaptar para o português, certo? Então a gente já viu aí que ela tem o quê? Uma cough, que tem lá. Ela tem uma headache, que também está na imagem. Ela também parece que está com algum problema na garganta, ou seja, tá com a sore throat, né? A garganta inflamada, porque a garganta dela, a throat dela hurt, certo? E aí ele fala, do you have a fever? Do you have a fever? Pergunta para ela se ela tem o quê? Uma fever. O que é fever, galera? Fever é febre. Do you have fever? Você tem febre? Ela diz, yes, I have a high fever. Então ela é bem assim. Ela diz aqui que além de ter febre, ela tem uma high fever. High é alto, então ela está com uma febre alta. E o Dr. Smith responds, ele responde, it sounds like you have the flu. Boom. Ele já diz para ela o seguinte, it sounds like you have the flu. Parece que você está com o quê? Você está com gripe, você está com the flu, a gripe. Aí ela diz, que pena, that's terrible, ai que terrível, porque ninguém merece ter flu, né, gente, que é gripe. Aí ela pergunta, ela pede uma luz para ele, ela quer saber o que ela deve fazer, ela quer uma advice, ela vai usar a estrutura, what should I do? What should I do? O que eu devo fazer, doctor? Tell me, what should I do? Don't worry, ele já diz, não se preocupe, don't worry, I will give you some medicine and you feel better soon. Então ele diz o seguinte, I will give you, eu te darei uma medicação, some medicine, medicine é medicação, que é aquela questão dos nossos painkillers, né, que eu comentei com vocês, os matadores das dores, que são as nossas pílulas, os remédios, and you feel better, e você se sentirá melhor logo, logo, soon. Aí a Sasha fala, ok, né? O que ela vai fazer? Ok. Can I go to work tomorrow? É uma pessoa workaholic, uma pessoa preocupada com o trabalho, porque ela pergunta, can I go to work tomorrow? Eu posso ir ao trabalho amanhã? Can I go? Eu posso ir to work tomorrow? Para o trabalho amanhã? E aí o Dr. Smith fala, no, não. You should stay home tomorrow. Olha aí o advice que ele dá. Você deve ficar em casa amanhã. Você deve ficar em casa amanhã. Get some rest. Aquela questão do descansar que eu expliquei para vocês na aula 23.1. Get some rest, que é descansar. And drink a lot of juice and water. E beber muito suco e muita água. Certo? Provavelmente orange juice, né, que é suco de laranja, onde ela vai aumentar aí o índice de vitamina C no body dela, no corpo dela e ter uma melhor imunidade. E a Sasha termina dizendo, thank you, doctor, obrigada, médico, né, porque afinal de contas tem que agradecer depois das recomendações. E olha lá,
De todos que foi comentado, galera, todo mundo sabe me dizer qual é a resposta correta, né? Não foi em nenhum momento comentado o quê? Opa, que ela tinha stomach ache, dor de barriga, dor no estômago. Então, assim, essa é a resposta correta da number 3. Let's go to number 4. Vamos para número 4. O médico sugere que Sasha o quê, gente? Olha aí. A gente viu lá a sugestão dele, o advice dele, né, que foi o conselho. Ele diz o seguinte: fique internado por alguns dias, fique em casa de repouso por uma semana, descanse e beba bastante líquido, tome os remédios e volte normalmente ao trabalho no dia seguinte ou faça alguns exames laboratoriais. De acordo com a nossa leitura lá no final, o advice dele foi o seguinte, a letra C, descanse, que é o get some rest e beba lots of juices, ou seja, muito suco, muita water, muita água, que isso aqui é a questão dos nossos líquidos, né? Então foi essa a recomendação do doctor para ela e a resposta está bem aqui. Eu volto lá no texto. Deixa eu limpar essa minha bagunça aqui. Então a resposta está bem aqui, lá no final, onde ele diz: you should stay home tomorrow. Você deve ficar em casa amanhã. Don't go to work. Não vai para o trabalho. Get some rest. Ou seja, descanse, get some rest. And drink. E beba a lot of juice and water. Beba bastante suco and water, alright? That's the answer. Temos as 5 ainda. Olha aí, complete. Você vai completar com o quê? Preste atenção, de acordo com o que nós estudamos, né? Olha só essa imagem, parece que alguém está com dor nos pés. Então, aí temos só um pé, então a gente vai colocar a palavra pé em inglês, que é aquela formada com o quê? Começa com F. Foot. My foot hurts. Meus pés dói, o meu pé dói. My foot hurts. E aí alguém já pede logo em seguida, a mesma pessoa pede um advice, né, que é um conselho, usando, obviamente, o meu modal should. What should I do? O que eu devo fazer? Oh my God, what should I do? Logo em seguida, a gente vê uma picture de uma little girl que tá com o quê? Com um problema no dente, aparentemente. Aí ela fala, I have, como é que eu falo dor de dente? Eu pego a palavra dente e escrevo do lado da palavra ache, que significa dor. Então, eu tenho toothache. I have a toothache. Toothache. E aí, logo em seguida, a pessoa pede um conselho. Dessa vez, o conselho, onde usa a estrutura do you think antes. What do you think? O que você acha que eu devo fazer? That I should do. What do you think I should do? E alguém responde, I think you should go to the dentist. Eu acho que você deve ir ao dentista, né? É obviamente que a pessoa tem que fazer quando ela tem uma toothache. I think you should go to the dentist. Alright? Olha nossas referências. And that's it for today. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula. E é isso. Bye, bye.